Ora, agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado, a gente conversa com ele, Theo Takari, editor-chefe aí do BDM Online. Theo, muito bom dia para você, meu querido. Finalmente, temos imposto de renda isento para quem ganha até R$ 5.000, né? Bom, pelo menos na Saiu, né, Câmara. finalmente. É verdade. Bom dia, Débora. Bom dia. Discussão na Câmara aí sobre o projeto da isenção do imposto de renda se arrastou aí até o final da noite de ontem, mas a proposta foi aprovada aí de forma unânime, né, com 493 votos, nenhum contra. Tentativa de oposição aí de sabotar as medidas de compensação não vingou. O projeto amplia a isenção do imposto para quem ganha até R$ 5.000 por mês e reduz a carga sobre os salários entre R$ 5.000 e R$ 7.350. Contrapartida, né, estabelece aí uma alíquota mínima de cobrança para quem ganha acima de R$ 50.000 por mês. Cerca de 16 milhões aí de contribuintes vão ser beneficiados, né, considerando aí o desconto progressivo da segunda faixa de renda contemplada aí pelas isenções. Lembrando que a proposta agora, né, precisa ser aprovada no Senado, mas a expectativa é que a tramitação vai ser mais rápida e tranquila. O resultado representa aí uma vitória para o presidente Lula, né, que assumiu o compromisso aí de reajustar a tabela de isenção do imposto de renda na sua campanha eleitoral e, claro, vai ser uma peça-chave aí para a sua campanha à reeleição em 2026, Débora. Foi uma vitória, então, muito importante para o governo, a gente sabe disso, mas teve muito trabalho também do próprio Arthur Lira, né, que é relator dessa reforma do imposto de renda, principalmente para preservar as medidas de compensação, né? Ou seja, muitas das emendas foram rejeitadas, mas ainda tiveram algumas, né, Theo? Sem dúvida, Débora, né? O Arthur Lira rejeitou nada menos aí do que 96 das 99 emendas apresentadas aí pelos seus colegas deputados, alegando que elas não previam fontes de recursos. Foram feitas concessões bastante pontuais, o que garantiu aí que a essência do projeto, principalmente as medidas de compensação, fossem preservadas, né? Para compensar a renúncia fiscal aí com a isenção das faixas salariais mais baixas, o projeto prevê aí a tributação em até 10% de quem recebe acima de 1,2 milhão por ano. Lucros e dividendos enviados a sócios ou empresas no exterior, quando forem superiores a R$ 50.000 por mês, também passarão a ser tributados. Haverá aí uma regra de transição, né? Os pagamentos de dividendos feitos até o final deste ano não serão tributados ainda, só a partir do ano que vem. O relatório incluiu ainda um redutor para evitar a bitributação, né? Se a soma do imposto de renda da pessoa física, da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, ultrapassar a carga efetiva devida, o contribuinte vai ter direito aí a um abatimento. É uma forma que o Arthur Lira encontrou, né, para atender a pressão dos setores empresariais que temiam aí uma sobreposição de cobranças. A pressão de governadores e prefeitos também foi atendida, com um dispositivo aí que obriga a União a repassar automaticamente recursos por meio do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, e do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, cobrindo eventuais perdas de arrecadação. Ficaram de fora aí as propostas de criar uma contribuição sobre as apostas de cota fixa, né, das bets, e o Lira também deixou de fora a correção automática das faixas de isenção pela inflação, aí atendendo ao pedido da própria equipe econômica. Também foram rejeitadas emendas que buscavam aliviar empresas com incentivos regionais ou regimes especiais. Os líderes do governo trabalharam principalmente aí contra duas alterações pretendidas pela oposição. A primeira delas era uma eventual derrubada da tributação de 10% para quem ganha acima de R$ 50.000 por mês, e a segunda era a ampliação da faixa de isenção para quem ganha até R$ 10.000 por mês, né? Tanto uma coisa como a outra transformariam esse projeto em uma verdadeira bomba fiscal, que era o grande medo do mercado, né? Mas nada disso aconteceu, Débora. Pois é, e aí agora Estados Unidos, shutdown continua, Outra né? bomba. Pois é, e aí isso deve já atrapalhar bastante a questão dos dados, a divulgação dos dados por lá, né? Exatamente, né? A agenda econômica nos Estados Unidos está bastante prejudicada pelo shutdown, justamente porque a paralisação das atividades do governo provocou a suspensão da divulgação de uma série de dados oficiais, né? Hoje não sairão os dados de auxílio-desemprego de toda semana, nem os dados de encomenda à indústria. E amanhã não teremos a divulgação do payroll, né? Que era o dado mais aguardado da semana, frustrando aí a expectativa do mercado de analisar os números do mercado de trabalho que serão aí decisivos para projetar qual será a atitude do Fed em relação aos juros na sua reunião de política monetária marcada para o final desse mês. Ontem, né, o primeiro dia de paralisação não provocou movimentos expressivos no mercado, lá em Nova York, mas houve uma certa apreensão com a possibilidade dessa crise aí durar mais tempo do que os investidores
achariam razoável. O que se diz no mercado é que o razoável seria algo como uma parada de até 2 semanas. Analistas avaliam que um shutdown prolongado, né, além dessas 2 semanas, aumentaria o risco aí de uma desaceleração da economia americana, elevando a probabilidade do Fed assumir uma postura mais acomodatícia, ou seja, de baixar mais os juros para evitar aí um pouso forçado do PIB americano. Mas o vice-presidente americano, J.D. Vance, acredita aí que a paralisação não será tão longa, né? Ele disse que a Casa Branca está disposta a dialogar e que os democratas mais moderados estão cedendo um pouco aí nas negociações do orçamento. Ele admitiu que o governo pode conversar sobre o acesso à assistência médica, mas defendeu uma discussão separada. Ao mesmo tempo, ele reafirmou que se o shutdown durar mais tempo, as demissões de funcionários públicos acontecerão. Ontem, o Senado encerrou as sessões sem uma resolução, né, sobre reabrir o governo, após rejeitar duas propostas de financiamento do governo. Os democratas aí mantiveram as exigências para financiar subsídios na área da saúde, que Trump e os republicanos se recusam a estender. Agora, né, os senadores só retomarão os trabalhos amanhã, após aí uma pausa para o feriado judaico do Yom Kippur, né, que inclusive também deve reduzir a liquidez no mercado financeiro hoje. E com a divulgação dos dados americanos comprometida pela paralisação da máquina pública, resta a gente aí acompanhar a participação da presidente do Fed de Dallas, né, a Lori Logan, que ela participa num evento logo mais às 11h30 da manhã. E além do Yom Kippur hoje, é bom a gente lembrar que também é feriado na China, né? Por lá acontece desde ontem a Semana Dourada, feriado prolongado, que vai durar até o meio da semana que vem e também ajuda aí a reduzir a liquidez no mercado. Por aqui, o dia também é fraco, aí a previsão apenas dos dados de vendas de veículos em setembro, que será divulgado pela Fenabrave às 11 da manhã, Débora. É isso, Theo. Muito obrigada, meu querido, então, pelos destaques. Te espero aqui amanhã para a gente sextar, né? Vamos ver como é que a gente termina essa semana, meu querido. Muito obrigada. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.